Trauma Bonita. Vou trazer para vocês hoje um novo quadro do nosso canal e também do nosso podcast, para quem acompanha lá no Spotify. Agora, nesse quadro, nós vamos mergulhar fundo nas camadas mais ocultas do cinema, trazendo resenhas, análises psicológicas e até mesmo espirituais, com críticas afiadas de filmes escolhidos a dedo, aqueles que realmente despertaram a minha atenção, sabe? E provocaram reflexões intensas, às vezes até durante semanas. E no episódio de hoje vamos falar sobre um filme que é um pouco antigo, mas que eu ainda não tinha visto e eu achei impressionante, e que ele vai muito além do terror convencional, desafia a nossa percepção da realidade e do tempo. Não sei se você já ouviu falar, mas o filme é Os Horrores de Cado Lake. O texto foi escrito por mim, Jéssica Cille, e foi narrado por Pedro F. Ferreira. Agora prepare-se para enxergar esse filme por uma nova perspectiva. O incrível achado é o filme Os Horrores de Cado Lake. Sabe quando você está rolando o TikTok sem compromisso e do nada algo prende sua atenção? Foi assim que Os Horrores de Cado Lake surgiu para mim. Um vídeo curto, uma cena enigmática e de repente eu estava obcecado. O lago misterioso, o sussurro sobre o clima sombrio, não resisti. Fui assistir sem grandes expectativas e saí completamente impactado. O filme não só brinca com o sobrenatural, mas também distorce o tempo e a realidade de um jeito que me fez questionar tudo. Foi um daqueles achados inesperados que fazem a gente se perguntar: será que foi por acaso mesmo? Resenha: Os Horrores de Cado Lake. Os Horrores de Cado Lake é um thriller psicológico de terror que mergulha em mistérios sombrios, traumas familiares e forças ocultas. Dirigido por Celine Held e Logan George, o filme se destaca por sua atmosfera inquietante e narrativa densa, que prende o espectador do início ao fim. Ambientado nos pântanos misteriosos do Texas, a trama equilibra horror e drama psicológico, explorando o impacto do passado e os segredos que assombram seus personagens. Sinopse sem spoilers. Quando uma jovem retorna para a casa de sua família, às margens do Lago Cado, ela se vê envolvida em eventos perturbadores. Enquanto tenta desvendar os mistérios por trás de pesadelos recorrentes e lembranças fragmentadas, forças sobrenaturais começam a se manifestar ao seu redor. O que parecia apenas uma visita familiar se transforma em uma jornada aterrorizante, no qual o passado volta à tona de maneira inesperada. Direção e roteiro. Held e George utilizam uma abordagem imersiva, combinando um terror psicológico refinado com um suspense crescente. O roteiro constrói tensão de forma gradual, criando um clima de inquietação constante. Os diálogos são carregados de subtexto e a estrutura narrativa mescla passado e presente, fazendo com que o espectador questione a realidade junto à protagonista. Direção: Celine Held e Logan George. Roteiro: Celine Held e Logan George. Elenco: Dylan O'Brien, Elisa Scanlon, Diana Hopper, entre outros. Gênero: terror e suspense. Ano de lançamento: 2024. Aspectos técnicos. Fotografia. O filme aposta uma cinematografia sombria e melancólica, com uso inteligente de luz natural e sombras, intensificando o clima de mistério e medo. Edição e montagem. A transição entre cenas e flashbacks é fluida, criando uma sensação de deslocamento temporal que mantém o público imerso na história. Trilha sonora. Minimalista, mas eficaz. A trilha amplifica o suspense e cria momentos de puro arrepio. Atuação. O elenco entrega performances envolventes, especialmente a protagonista, cuja interpretação transmite angústia e vulnerabilidade de forma autêntica. Temas e mensagem. O filme não é apenas sobre sustos e elementos sobrenaturais. Ele aborda temas como traumas familiares, o impacto do passado na construção da identidade, memórias reprimidas, o papel da mente na tentativa de proteger ou confrontar verdades dolorosas, o poder do desconhecido, o medo que não pode ser explicado e a vulnerabilidade humana diante disso. Impacto e relevância. Os Horrores de Cado Lake não é apenas mais um filme de terror, mas uma experiência psicológica que leva o espectador a refletir sobre seus próprios medos e sombras internas. O filme instiga a discussão sobre a natureza do trauma e até onde ele pode moldar nossa percepção da realidade. Vamos desenvolver esse raciocínio por aqui, pelo viés do trauma. Estou me esforçando para não dar spoilers, sei que o filme é antigo, mas da mesma forma que eu ainda não tinha assistido, talvez você não tenha visto também. Os Horrores de Cado Lake não é apenas um filme de terror atmosférico, mas uma experiência psicológica que desafia o espectador a mergulhar em suas próprias sombras internas. O lago não é apenas um cenário, ele se torna uma entidade, um espelho da psique humana, onde medos e traumas se manifestam de maneira perturbadora. A narrativa sugere que o tempo, a memória e a percepção da realidade não são tão lineares quanto gostaríamos de acreditar. O trauma, ao ser reprimido, não desaparece. Ele distorce a forma como enxergamos o mundo. Assim como as águas escuras de Cado Lake escondem mistérios sob sua superfície. A mente humana guarda dores do passado que, quando não
enfrentadas podem emergir de formas inesperadas. O filme brinca com a sensação de déjà vu e a ideia de que alguns eventos podem se repetir indefinidamente, como se a mente estivesse presa em um loop de dor e arrependimento. Esse paradoxo temporal reforça a tese de que o passado nunca desaparece completamente. Ele se entrelaça ao presente e molda nossas percepções. Além disso, a narrativa nos obriga a questionar o que é real e o que é um reflexo do medo. O lago pode ser visto como um portal, um véu entre dimensões, mas também como uma metáfora para os cantos mais profundos da psique humana, onde traumas não resolvidos tentam emergir para finalmente compreendidos. Os Horrores de Caddo Lake não entrega respostas fáceis. Ele convida o espectador a interpretar, sentir e refletir. Vendo através do prisma do trauma, talvez o verdadeiro horror não esteja no sobrenatural, mas na forma como lidamos ou evitamos nossas próprias dores e cicatrizes. Pois bem, agora iremos viajar. A partir daqui fica quase impossível não ter spoilers. O que à primeira vista parece um simples terror sobrenatural, logo se revela como uma trama intrincada sobre dimensões temporais e a influência do lago como uma entidade viva na história. Tem outros filmes, séries e livros que tratam lugares físicos como entidades vivas, personagens principais de suas histórias, e no caso desse filme o lago como personagem principal. Mais do que um cenário, o Lago Caddo funciona como uma presença onipresente, quase consciente, que molda os eventos do filme. Ele não apenas reflete o passado e o presente, mas também parece manipular a linha do tempo, reconfigurando memórias e experiências dos personagens. Como um guardião silencioso, o lago resguarda segredos ancestrais e desafia a lógica racional, fazendo com que aqueles que entram em contato com suas águas enfrentem realidades fragmentadas e alucinações temporais. A experiência paradoxal do tempo. O filme brinca com diferentes camadas de tempo, criando uma sensação de loop, onde o passado, presente e futuro coexistem e se sobrepõem como camadas de um bolo. Alguns momentos do filme sugerem que os personagens não apenas revivem eventos passados, mas também interagem com versões alternativas de si mesmos, como se diferentes dimensões temporais estivessem se dobrando sobre si. Essa estrutura não linear gera uma ambiguidade desconcertante. O que aconteceu de fato? O que é lembrança e o que é ilusão criada pelo lago? Existe uma realidade objetiva ou tudo depende da percepção de quem está vivendo a experiência? Essas questões ecoam durante todo o filme, transformando em uma espécie de quebra-cabeça existencial. Psicologia e intuição, a dualidade da percepção. O grande paradoxo do filme está no embate entre razão e intuição. Enquanto a lógica tenta entender os eventos como parte de um mistério que pode ser resolvido, a intuição sugere que não há respostas definitivas. O Lago Caddo não segue as regras tradicionais da física, e suas manifestações desafiam a racionalidade lógica humana. Essa dualidade ressoa na protagonista, que oscila entre tentar compreender racionalmente os eventos e simplesmente aceitar a experiência como algo além da explicação lógica. Seu instinto a conduz para decisões que à primeira vista parecem irracionais, mas que no contexto da trama fazem sentido dentro da lógica distorcida que o lago nos traz no filme. Viagem no tempo e dimensões alternativas. Ao longo do filme, há momentos em que os personagens parecem presos em ciclos temporais, sugerindo que o lago é uma espécie de portal que distorce a linha do tempo. Pequenos detalhes, como objetos que aparecem antes de serem deixados ali, vozes do passado sussurrando no presente, e sombras que se movem de forma independente, dão pistas de que múltiplas versões da realidade coexistindo simultaneamente. Dessa forma, o filme não se limita ao terror psicológico. Ele se transforma em uma exploração do tempo como algo fluido e mutável, sugerindo que certos eventos são inevitáveis, que as ações dos personagens podem ecoar para frente e para trás no tempo. E se eu tivesse feito diferente? Os Horrores de Caddo Lake pode ser interpretado como uma variação no efeito borboleta, mas de uma forma mais sutil e psicológica. Em vez de focar nas mudanças drásticas e caóticas que pequenas ações podem causar no futuro, como no conceito clássico do efeito borboleta, o filme parece explorar como os traumas, segredos e eventos do passado reverberam no presente e moldam o destino dos personagens, quase como se o tempo estivesse preso em um loop emocional e existencial. O lago, como um símbolo central da narrativa, atua como um portal para essas repetições, onde memórias, medos e tragédias não são lineares, mas sim camadas sobrepostas de uma mesma realidade. Assim, o filme sugere que o tempo não é uma estrada reta, mas um organismo vivo, reagindo às emoções e energias daqueles que o habitam. Se pensarmos no efeito borboleta como uma teoria que liga o caos à imprevisibilidade do tempo e das consequências, os Horrores de Caddo Lake pode ser visto como uma versão psicológica dessa ideia. Mas em vez de mudanças drásticas no mundo físico, ele mostra como o peso emocional e os traumas não resolvidos podem ecoar por gerações, transformando a percepção da realidade dos personagens e talvez do próprio espectador. Concluindo, ao meu ver, o filme Os Horrores de Caddo Lake não é apenas experienciar um filme de terror, mas um mergulho psicológico que altera a forma como percebemos o tempo, a memória e o trauma. A sensação de que passado, presente e futuro, que se entrelaçam de maneira inevitável, fica impregnada, como se a linearidade
realidade do tempo fosse uma ilusão frágil que pode se desfazer a qualquer momento. O impacto emocional do filme vai além do medo superficial. Ele toca feridas profundas, trazendo à tona a relação entre trauma e percepção, mostrando como nossas dores não resolvidas podem ecoar indefinidamente, moldando a forma como enxergamos a realidade. A experiência não termina nos créditos finais. Ela ressoa na mente, nos fazendo refletir sobre nossas próprias memórias, sobre o que escolhemos esquecer e o que, no fundo, nunca nos abandonou. Ao final, fica a pergunta: e se o tempo não for algo que simplesmente passa, mas algo no qual estamos presos, revivendo ciclos até finalmente compreendê-los? Os Horrores de Cado Lake deixam essa inquietação como um eco persistente, desafiando nossa compreensão sobre o que realmente significa seguir em frente. Então, Alba Bonita, essa foi uma resenha de Os Horrores de Cado Lake, um filme que mexe com a nossa percepção do tempo, do trauma e da realidade. Se essa análise te fez refletir, imagina o que mais podemos desvendar juntos.